Resoluções. Nazarick. Reunir o número necessário de vítimas levou menos da metade do tempo que deveria, e tanto Demiurgo quanto Vanisa estavam em sua área de pesquisa com os braços cruzados e as asas dobradas na frente de seus corpos como se fossem capas enquanto os portões se abriam e eles contavam seus saques de suas várias atividades. Cada um tinha uma expressão presunçosa que falava confiantemente da vitória em sua pequena competição predatória, contando os números 2 a 2 com baques e grunhidos singulares. De conjuradores de terceiro nível amarrados pousando a seus pés. A presunção de cada um foi diminuindo conforme eles se aproximavam da contagem final. Eles olharam de soslaio um para o outro até que mais dois voaram pelos portais praticamente no mesmo instante, com Demiurgo pousando primeiro, e Vanisa voando mais longe. Acredito que isso me garante a vitória, o meu caiu primeiro. Demiurgo disse com um olhar de autossatisfação presunçosa. Eu não acredito, Demi, o seu pousou primeiro, mas o meu voou mais longe e chegou no mesmo momento. Além disso, este último é do quarto nível, enquanto o seu é de terceiro, o que significa que o meu vale mais do que o seu. Eu acredito que eu ganhei esta competição. Ela respondeu com igual presunção. Bem, vamos decidir quem ganhou melhor enquanto trabalhamos na criação do orbe morfomântico. Demiurgo disse desejando poder revirar os olhos. É justo, meu raciocínio é impecável, tenho certeza que você concordará que eu ganhei essa. Vanisa respondeu com um sorriso caloroso para seu demônio favorito. Eu ia dizer a mesma coisa para você. Demiurgo disse enquanto eles prendiam os prisioneiros com cordas nos tornozelos e começavam a arrastá-los para o ponto de coleta onde os prisioneiros seriam destruídos para o benefício de Nazarick. Eles ainda estavam indecisos sobre quem venceu a competição, 100 anos depois. Estrada Central 1. Ains gostava de viajar como e gostava da companhia das duas moças que se juntaram a ele. Era um alívio bem-vindo de suas muitas lutas em sua posição. Embora ele se arrependesse de ter que enganá-las, o prazer que ele sentia em simplesmente conversar à toa e apreciar a paisagem era tremendo. Então foi quase lamentável quando ele recebeu a notícia de que o número necessário de súditos havia sido adquirido cedo, deixando com apenas um mês para chegar à capital. Para esse fim, na próxima parada em uma pequena cidade, ele olhou para as duas garotas e disse: por que não aceleramos um pouco a viagem? Certamente há um templo para Sua Majestade aqui, tenho certeza de que podemos alugar alguns cavalos mortos-vivos por um preço baixo e chegar em poucos dias. Tenho certeza de que vocês duas gostariam de encontrar o homem que procuram, afinal. Percy e Suadela trocaram olhares frustrados. Sim, disse Percy, quero encontrá-lo, vê-lo, quero dizer a ele para não se sentir mais culpado, quero dizer a ele que estarei ao seu lado em qualquer situação, quero dizer a ele que ele significa o mundo para mim e que sempre estarei lá para ele. Quero dizer a ele que não me importo com a aparência dele, com o som dele, e que realmente o vejo como ele é, e que mesmo que ele não tivesse feito as coisas que fez, eu o amaria de qualquer maneira, que ele é esse tipo de homem para mim, e que nunca o deixarei se sentir solitário, enquanto eu estiver viva para confortá-lo, se ao menos ele me deixasse, se ele pudesse ao menos me ver, me ouvir, bem, é isso que eu diria a ele. Ela se abraçou e desviou o olhar dele para o chão. Ele ficará feliz por isso, eu acho, ele é um homem de sorte. Respondeu. Suadela assentiu calmamente. Então vamos pegar aqueles cavalos. Ele disse entusiasmado. Alugar cavalos mortos-vivos custava apenas um punhado de moedas, e eles progrediam rapidamente pela rodovia principal, passando dia e noite na companhia um do outro até que finalmente chegaram aos portões de Arvintar. Aqui finalmente. Ains disse a eles enquanto se aproximavam dos poderosos portões, muito melhorados desde a primeira vez que os vi. Eles passaram de pedra para treliças de adamantite reforçadas e encantamentos pesados contra danos externos. Um exército tentando passar por aqui pagará uma conta de açougueiro pelo privilégio. Percy e Suadela estavam olhando para ele com tristeza nos olhos. É aqui que nos separamos, não é? Percy disse. Sim, temo que sim. Você tem um homem para encontrar, e eu tenho um que quero ver. Então, desejo a vocês duas uma despedida afetuosa. Vocês foram companheiras de viagem maravilhosas. Talvez eu as veja novamente algum dia, mas até lá, desejo a vocês duas boa sorte.
Ains disse com um sorriso triste, mas agradável. Impulsivamente, Percy e Suadela o abraçaram ferozmente. Elas eram muito fortes, mas antes que ele pensasse o quanto, o abraço foi quebrado. Adeus, espero que você encontre tudo o que está procurando. Percy disse com um sorriso triste no rosto. Suadela acenou tristemente, aparentemente incapaz de falar, e as duas mulheres partiram para a cidade. Era um lugar muito lotado, e elas desapareceram quando dobraram uma esquina, embora ele as tenha seguido com os olhos o máximo que pôde antes de levar seu cavalo morto-vivo ao templo mais próximo para devolvê-lo. Isso provou ser bem fácil. O templo era enorme, um dos maiores do Império Feiticeiro, mas mesmo que não fosse, a capital agora tinha placas de rua em todos os lugares. Os guardas eram rápidos em dar instruções. Os prédios públicos distribuíam mapas aos turistas e os muitos convertidos óbvios com seus símbolos pessoais ou uniformes eram rápidos em ajudar qualquer um que procurasse o edifício principal de sua fé na cidade. Então ele largou sua montaria, saiu de vista e usou um portal que o levou diretamente ao escritório particular de Girkniv. Quando ele saiu do portal, Girkniv praticamente caiu da cadeira em choque. Ains riu muito de sua resposta. E enquanto Girkniv se atrapalhava com as palavras e tentava decidir como deveria se posicionar, se ficar de pé, sentar ou ajoelhar, Ains dispensou tudo. Relaxe, Girkniv, está tudo bem, mais ou menos bem, eu acho? Ains meio que disse, meio que se perguntou enquanto balançava a cabeça com uma expressão divertida no rosto. Ah, é mesmo? Girkniv questionou, com dúvida no rosto enquanto o estranho estava parado em frente à sua mesa. Sim, você provavelmente não me reconhece, mas, sou eu, Ains. Ains disse casualmente. Girkniv era um tanto genial, isso Ains sabia, não se comparava a Demiurgo, Albedo, ator de Pandora, ou Renner. No entanto, ele era uma mente extraordinária, e se adaptou rapidamente. Só ele ou alguém que o servisse apareceria do jeito que você fez, e ninguém trabalhando para ele contaria uma mentira tão óbvia. Então, sou forçado a acreditar em você. A voz de Girkniv tornou-se razoável e a calma se instalou sobre ele, mas, como, por quê? Ele perguntou em descrença admirada. Ain só conseguiu rir em resposta enquanto puxava uma cadeira e gesticulava para Girkniv recuperar a sua. Um experimento que deu errado. O objetivo era me transformar em um Lorde Anjo. A habilidade de mudar de forma e poderes de acordo teria sido uma grande bênção. No entanto, aconteceu que houve um erro de cálculo, e eu fui transformado nesta forma augusta que você vê diante de você. Ele sorriu de forma autodepreciativa e parou de falar enquanto cruzava as mãos sobre a mesa à sua frente. Girkniv ficou muito quieto por um tempo. Finalmente, ele perguntou gravemente: como você se sente? É permanente? O que você fará agora? Ains riu. Não é permanente, ou melhor, seria se nada fosse feito, mas acontece que não terei problemas em voltar a ser o meu antigo eu assim que os materiais forem reunidos e o item que me transformou em primeiro lugar for refeito. Os materiais foram reunidos recentemente. Montar o objeto em si, eles disseram que levaria um mês. No entanto, eles também disseram 2 semanas para os materiais e eles ficaram prontos em alguns dias. Suspeito então que eles estavam baseando sua estimativa no primeiro esforço de produção. Como agora eles têm alguma experiência, acho que na verdade será feito muito mais rápido. Entendo. Girkniv disse e deu um sorriso irônico ao seu senhor. Você sempre teve um talento especial para identificar talentos. Eu vi você, não vi? Ains disse enquanto sorria de volta, aceitando e retribuindo o elogio, o que levou Girkniv a abrir a boca em silenciosa surpresa antes de rir de forma amigável. Quanto a como me sinto, tenho que dizer, é uma experiência única, como um morto-vivo. Minhas emoções estavam sempre sob controle, eu tinha uma gama de emoções, mas nenhuma delas era muito profunda ou poderosa, e se algo surgisse que fizesse um sentimento ocorrer profundamente, então era rapidamente encerrado e moderado. Como humano, tudo é tão sublime. Ele suspirou alegremente. Mas também, doloroso, amargo e lindo. Ele disse, e uma expressão triste apareceu em seu rosto que ele não conseguiu conter. Senhor? Girkniv perguntou preocupado. Você está bem? Ains mordeu a língua por um momento enquanto se lembrava do encontro com Neia. Posso lhe falar o que sinto, Girkniv? Esses são pensamentos pesados.
Ains perguntou. Por favor, faça isso, tenho orgulho de ter sua confiança. Jirkniv respondeu sinceramente, ele quis dizer isso, após anos de governo do rei feiticeiro, tendo recebido prosperidade desenfreada, segurança, estabilidade e riqueza inimagináveis, ele não temia mais a ira de seu senhor tanto quanto temia o fim de seu reinado. Ains explicou a fonte de emoção que o atingiu quando viu Neia, a natureza da discussão deles, e sua declaração de que ela não buscava a imortalidade para si mesma, mas tinha aceitado que ela faleceria. É uma coisa terrível. Ains encerrou dizendo que um pai tenha que enterrar seu filho, mas é com isso que estou me deparando, não hoje, não amanhã. Mas algum dia eu colocarei minha Neia para descansar, e seguirei sem ela. Ains olhou para seu antigo rival, seu vassalo, e nos últimos anos, uma espécie de amigo, coisas estranhas, não é? Nas planícies Kadzi, matei quase 200.000 pessoas, mesmo agora, como humano, não sinto culpa, nem sensação de perda, tinha que ser feito e assim foi. No entanto, quando penso em Neia deitada sem vida sob meu olhar, sua mão fria e mole na minha, meu coração pulsante se despedaça e eu faria qualquer coisa para impedir isso. Tais são os humanos, uma única vida que amamos, vale mais do que um mundo daqueles que não amamos, não seríamos tão violentos, eu acho, se ao menos pudéssemos ver a perda de qualquer um de uma multidão, como vemos a perda de alguém próximo a nós. Ele soltou um suspiro profundo e disse: eu sei exatamente como você se sente, quando se trata do que você pensa no futuro. Você sabe? Perguntou Ains. Os olhos de Jirkniv abaixaram, ele olhou para baixo infeliz, eu perdi um filho uma vez. Os olhos de Ains se ergueram de seu devaneio, sinto muito. Ele quis dizer isso. Jirkniv assentiu, ele era pequeno, isso foi antes de você chegar, eu tinha muitas concubinas naquela época, e inevitavelmente uma engravidou. Fiquei feliz, é claro, mas não era para ser, ele nasceu, e morreu quase imediatamente. Não houve nem tempo para invocar alguém para curá-lo do que quer que o tenha causado a morte. Jirkniv cerrou o punho algumas vezes, estalando os nós dos dedos enquanto a lembrança da tristeza o invadia. Eu sei a dor que você vai sentir, e lamento que você vá suportar isso. Duvido que a perda de tempo seja menos dolorosa do que a perda de doença ou defeito. Tudo o que posso dizer é para você aproveitar o tempo que você tem com ela. Ela é uma mulher realmente notável. Ela é, e esse é um bom conselho. Ains disse pacientemente, eu vou me lembrar do meu tempo nesta forma quando eu for restaurado, mas quanto ao que eu vou fazer agora, eu tenho tratado esse fracasso como uma chance para umas pequenas férias, viajando um pouco, me divertindo um pouco, eu até tive um par de companheiros de viagem agradáveis para minha jornada aqui pela Estrada Central 1, a propósito. Eu devo elogiá-lo por sua implementação constante de minhas políticas e práticas. Você se saiu muito bem, Jirkniv. O imperador aceitou o elogio com desenvoltura. Implementar tudo isso foi fácil, inventar tudo deve ter sido de longe a coisa mais difícil. Formamos uma boa equipe. Ains concordou, estou orgulhoso de chamá-lo de amigo e também de subordinado. É bom poder dizer e vivenciar essa fonte dessa forma, devo admitir. Ains reconheceu com franqueza. Nós concordamos, e não poderia concordar mais, com tudo isso. Jirkniv disse com a mesma franqueza. O que me leva ao outro assunto, pensei em tirar férias aqui por um tempo e aproveitar sua companhia por um tempo. Meu primeiro pensamento foi fazer um tour por todo o Império Feiticeiro, mas temo que Draudilon possa suspeitar que ela acidentalmente ficou bêbada. Kalka insistirá em todos os tipos de bailes formais, Renner é. Ains deu uma risada de perplexidade. Bent Renner é Renners, Anak insistirá no mesmo tipo de coisa que Kalka. E se eu for visitar Zesti ela pedirá uma briga, e então insistirá que eu faça sexo com ela. Ains riu e deu um tapa no joelho. Ela não muda muito, não é? Perguntou Jirkniv com uma expressão confusa. Sobre esse assunto, não, ela não mudou. Ains concordou, e por mais que eu ame minha casa, as férias devem ser longe do normal. Por que não passar mais tempo com Neia então? Tenho certeza de que ela ficaria muito feliz em ter um mês da sua companhia dessa forma. Jirkniv sugeriu de passagem. Porque se eu ficar por muito tempo, vou ficar fraco, vou me recusar a mudar porque não vou querer parar de experimentar o que eu faço quando estou com ela. A forma humana não é sem seus méritos, mas minha uniformidade e as vantagens da forma morta-viva são vitais para a estabilidade de todo o Império Feiticeiro.
eu tenho meu dever, e é para todos antes de ser para qualquer um, não importa o quão amados eles possam ser. Então, ela me pediu para ir, antes que ela pudesse ter cedido e me pedido para ficar. Ela sabia que eu cederia, e não teria, então eu também não vou. Ains disse resolutamente e com finalidade. Eu entendo, disse Jirkniv, eu sempre soube que ela era impressionante, mas que ela poderia chegar tão longe, ela é realmente incrível. Ains não precisou acenar ou falar para mostrar que concordava com esse sentimento, sua expressão dizia tudo por ele, uma mudança notável nos olhos de Jirkniv, sendo capaz de ler a expressão de seu senhor antes completamente insondável. O governador imperial animou-se. Ainda assim, você é bem-vindo aqui como meu convidado de honra. Podemos pular os bailes formais, e em vez disso, você pode simplesmente se divertir como achar melhor. Eu providenciarei uma carruagem se quiser. Ou, bem, eu sei que você gosta de caminhar, mas dadas as limitações do seu tempo aqui, talvez a carruagem seja a melhor escolha. Imagino que você pretenda que sua identidade seja anônima. Jirkniv perguntou. O rosto de Ains parecia esperançoso. Se possível, sim, como uma história de capa. Diga que eu sou um soldado que uma vez prestou um serviço inestimável a você, que você na época não tinha como retribuir, e que você está fazendo isso agora que eu entrei em seu reino. Como esperado de Vossa Majestade, você vem com uma história de capa perfeita sem nem mesmo o menor esforço. Jirkniv relaxou enquanto elogiava seu suzerano. Faremos exatamente como você disse. Eu lhe darei o cartão preto. Ele o identificará como um convidado pessoal. Qualquer coisa que você adquirir ou solicitar será fornecida a você e cobrada diretamente do palácio. Posso lhe oferecer um quarto aqui durante sua estadia, ou você buscará hospedagem em outro lugar? Eu ficaria encantado em ficar em sua casa. Ains disse apreciativamente. Agora, eu interrompi seu trabalho. Então por que não chama um servo e pede para ele me levar para meus aposentos, e nós jantaremos mais tarde depois que eu me instalar e for me divertir um pouco? Ains sugeriu de passagem. Jirkniv chamou um criado imediatamente. Nazarik. Vanisa e Demiurgo usavam anéis de sustento para mantê-los em movimento. Sem surpresa, cada um tinha chegado independentemente à mesma noção e cada um estava satisfeito que o outro tinha feito o mesmo. Dessa forma, eles trabalharam, arrancando a essência de mana de um conjurador mágico humano, demi-humano e heteromórfico após o outro com efeito letal e doloroso, e jogando fora as cascas que restavam. Tudo o que restava após cada extração era um quase esqueleto envolto em carne enrugada. Envelhecida muito além de seus anos, os demônios ficaram bastante satisfeitos com o resultado final, que era uma forma cristalina plasmática extraída do abismo profundo da província imperial sob a pedra. Ao contrário dos cristais usuais, estes eram maleáveis, podiam ser moldados e cada ângulo parecia remodelar as magias internas e emprestá-las a efeitos diferentes quando usadas, que por sua vez, quando gravadas com runas, eram ainda mais afetadas. Com as menores e mais precisas ferramentas que Demiurgo e Vanisa conseguiram desenvolver, eles moldaram o cristal plasmático para favorecer o suporte morfomântico e aplicaram cuidadosamente pequenas pedras de calor que eles prenderam em pequenas hastes, e usando isso eles puderam aplicar calor localizado até mesmo no menor ângulo e endurecer o cristal plasmático em uma forma permanente. Hora após hora, dia após dia, sem dormir, descansar, comer ou beber, os dois se curvavam sobre sua nave de precisão. As únicas vezes em que paravam eram quando Albedo ou Chautiar vinham para verificar seu progresso. As respostas que os dois pesquisadores demoníacos davam eram sempre as mesmas. Estamos progredindo. Progrediremos mais quando não precisarmos mais parar de progredir para explicar que estamos progredindo. Ecoando assim a frustração dos trabalhadores ao longo da história e em todos os mundos com gerentes ansiosos. Após 2 semanas de trabalho constante, eles terminaram e levaram seu trabalho para a Academia de Runas Anãs para que seus melhores pesquisadores aplicassem as runas desenvolvidas sob a liderança de Gondo Firebiard. Desde a fundação da Academia, 1 dúzia de novas runas foram inventadas, ou descobertas. Muito debate girou em torno dessa distinção. No entanto, o que importava para Demiurgo e Vanisa era a maneira como elas poderiam ser aplicadas em conjunto por meio de implementação precisa ao cristal de mana agora endurecido.
As últimas técnicas de runas permitiam a aplicação de 5 runas, no entanto, exigiam gravura exatamente idêntica com ferramentas forjadas exatamente dos mesmos pedaços de minério. Portanto, era necessariamente lento, com cada toque de seu implemento sendo cronometrado por um púlpito de anão. O púlpito lia de um livro em uma cadência precisa, e essa cadência dizia ao resto quando tocar sua ferramenta para gravar. Um único passo em falso tornaria uma das runas inútil na melhor das hipóteses ou realmente interromperia todas as outras na pior. Gravação de runas tornou-se uma profissão altamente honrada acima até mesmo do ferreiro de runas solitário, uma vez que exigia um conjunto único de habilidades adicionais. Competições em pequena escala até se desenvolveram, onde uma audiência assistiria enquanto equipes de 3 a 5 anões sob um único púlpito tentavam completar gravuras de runas cada vez mais complexas, com os vencedores altamente respeitados na sociedade anã. Assim, as ferramentas inventadas em Nazarick, os recursos da província imperial de Sob a Pedra e as habilidades rúnicas únicas dos anões azelianos se uniram para criar um item místico totalmente novo e poderoso. Era, no entanto, um processo lento para trabalhar em cristal plasmático endurecido, que levaria vários dias. Então Demiurgo e Vanisa trataram isso como um merecido descanso, e não descansaram enquanto se atacavam, exigindo que o hotel em que estavam hospedados substituísse várias camas, e quebrando as paredes de pedra sob a montanha com a fúria de suas luxúrias. Nada, ao que parecia, excitava mais a ambos do que a competitividade e a diligência do outro. Excelência era seu afrodisíaco. Os anões também estavam se destacando por si só, e como esta era a segunda tentativa, usando a mesma equipe de antes, o que havia levado 2 semanas antes, foi concluído em apenas 5 dias, com um pequeno apoio de alguns anéis de sustento adicionais, que a equipe de 5 anões foi autorizada a ficar como recompensa. Foi assim que, muito antes do previsto, Demiurgo relatou o sucesso ao rei feiticeiro, e ele foi recebido de volta na sala do trono por seus guardiões reunidos. Você teve uma viagem agradável, meu senhor? Albedo perguntou recatadamente. Sim, obrigado por cuidar de tudo para mim. Eu não poderia ter feito o que fiz sem servos tão maravilhosos e leais como vocês. Ains respondeu. Você vai, sabe, voltar? Chautiar perguntou esperançosa. Ains riu. Sim, eu vou. Muito mais pesquisa será necessária antes que eu tente tal experimento novamente. Ele olhou rapidamente para os 2 demônios que abaixaram suas cabeças de vergonha. Por favor, não olhem para esse lado. Ains disse ao par, eu pude sentir verdadeiramente o amor que tenho por todos vocês, ilimitado pelas restrições do meu corpo morto-vivo. Isso por si só é um sucesso inesperado. Uma lembrança de repente se encaixou para Ains, uma lembrança da última vez que ele expressou amor por todos eles na presença de Albedo, e de ter tido que confiná-la depois que ela tentou agredi-lo. E ele deixou seu olhar permanecer por um momento nela. Para seu choque, ela manteve uma expressão calma e recatada, exceto por um poço de lágrimas em seus olhos. Obrigada, meu senhor. Nós também o amamos, o melhor de nós, aquele que ficou, e de quem sempre, sempre ficaremos ao lado em troca. Onde seu olhar se voltou para ela com preocupação, ele agora a olhava com afeição e apreciação. Em sua mente, as palavras de sua filha ainda martelavam nela. Faça isso, e você vai se arrepender. Não pode vir de manipulação, ele não está pronto. Albedo se lembrou dessas palavras, embora suspeitasse que parte do impacto tivesse vindo da voz do evangelista, enquanto elas revirava em sua cabeça e comparava seus resultados completamente sem brilho no passado, com a afeição afetuosa que ele pacientemente demonstrou a ela quando ela se disfarçou de Percy e foi uma companheira amigável em vez de uma amante em potencial. Ela viu uma clara diferença. Eu suponho. É hora de eu voltar, mas há uma coisa que eu gostaria de fazer antes disso. Ains disse calmamente. Meu senhor? Perguntou Cocito. Quero visitar o mausoléu, onde estão as estátuas dos meus amigos. Ains disse em uma voz suave, do tipo que eles raramente ouviam. Enquanto ele caminhava, eles se moveram para segui-lo. Não, eu quero dizer algumas coisas, não preciso de escolta. Eles hesitaram, depois cederam. Ele esperava que Chautiar ou Albedo se opusessem mais fortemente, mas nenhuma das duas o fez, e embora por um momento nenhuma das duas tenha se movido, Chautiar de repente falou, meu senhor, se estiver tudo bem para você,
eu gostaria de visitar o Império. Eles têm uma academia maravilhosa lá especializada em artes. E eu gostaria muito de fazer uma visita e aprender algo novo. Como quiser, tire algumas semanas, divirta-se, mas esteja pronta para retornar quando eu chamar. Ele disse, surpreso e satisfeito com o interesse repentino dela, e um pouco desconfiado depois do incidente do macarrão, mas mesmo assim ele lhe deu permissão com uma voz calorosa e encorajadora: desejo-lhe sorte e uma ótima experiência. Ele acrescentou: como desejar, meu senhor, e obrigada. Ela disse docemente, e acenando para trás, passou por um portal e foi embora. Ele foi sozinho um momento depois, ou assim ele pensou. Albedo pegou o item de Demiurgo e Vanisa, elogiando seu trabalho duro, e então eles também voltaram ao trabalho. Então ela mesma silenciosamente escapuliu, indo atrás de seu senhor. Ela observou seu amado a se mover de uma estátua para outra, prometendo que se eles estivessem lá, ele os encontraria. Ele falou sobre todas as coisas que eles fizeram juntos, lembrando-se de pequenos detalhes e histórias, e deixou que aquela felicidade em toda a sua agridoce o inundasse como as ondas de um oceano. Meus amigos. Ele disse essas duas palavras com um senso de amarga ironia. Não sei se vocês estão aqui ou não, eu não sei. Se estiverem, eu os encontrarei, eu juro, mas, como eu digo isso a vocês? Ele respirou fundo enquanto olhava para cima e para baixo as longas fileiras daqueles que tinham deixado o jogo antes dele. Eu acho que preciso começar a aceitar que talvez vocês não estejam. Eu preciso acreditar que vocês estão aqui em algum lugar, mas eu precisarei disso por mais 100 anos? Mais 1000? Eu cuidarei deste lugar para vocês, eu farei deste mundo algo de que vocês se orgulhariam. Ele cerrou a mão em punho e seu lábio se curvou em um rosnado, mesmo que eu tenha que arrastar alguns deles chutando e gritando para longe do passado, repetidamente, para que se você aparecer, fique feliz por ter chegado, e se não aparecer, quando um dia eu revelar sua felicidade como minha força motriz, um mundo inteiro celebrará que você viveu. Ele se sentiu sem palavras depois disso, mas só por um tempo, como se estivesse esperando que seus amigos perdidos dessem voz às suas estátuas para falar com ele. Enquanto isso, bem, eu encontrei muitas coisas boas aqui, bons aliados, mesmo, embora eles nunca pudessem substituir você, o amigo ocasional. Além disso, acredite ou não, uma filha. Sim, eu sei. Você não precisa dizer nada, mas ficaria impressionado. Ela teria sido um ótimo membro da guilda se fosse um de vocês. Não sei como vou lidar com a perda dela, mas talvez aprender a viver com a perda de todos vocês seja um começo para isso. Ele foi até a estátua de Tábulas Maradina e estendeu a mão para tocá-la. Você me disse algo há muito tempo que eu nunca esqueci, que as pessoas se encontram e se separam, e todos que conhecemos deixam um pedaço de si dentro de nós, e quando eles se vão, esse pedaço pode cortar fundo ou confortar. Eu nunca esqueci isso, mas você sabe, até passar de morto-vivo para humano. Eu nunca soube realmente o que fazer com essa memória. Eu realmente não entendi o que você quis dizer na época. Agora, acho que estou começando a ter uma ideia sobre isso. Ele sorriu para a estátua. Por incrível que pareça, algumas garotas que conheci na estrada nessa forma, meio que me ajudaram com isso. Duvido que as veja novamente, mas acho que me ajudou a entender não apenas a mim mesmo, mas também a filha de Peroroncino, e a sua também. Sinto muito por ter me intrometido na sua criação, eu não deveria ter feito isso. Mas talvez eu tenha que começar a fazer as coisas de forma diferente com ela, em vez de apenas afastá-la toda vez. Isso não pode ser bom. Ele deixou seu toque na estátua escapar e sua mão caiu de volta ao seu lado. Obrigado por ouvir, acho que é melhor acabar logo com isso. Doeu pra caramba da última vez, não consigo imaginar que vá se sentir melhor dessa vez. Ele disse para a pedra silenciosa e se afastou, olhando para todos eles, mas demorando-se por mais tempo no criador de sua supervisora guardiã. Albedo sentiu o longo desejo familiar enquanto observava e ouvia, pular nele, pegá-lo, mas quando esse desejo surgiu, ela o segurou. Não. Ela pensou consigo mesma: eu farei certo dessa vez. Então ela observou enquanto ele permanecia, e foi quando ele ficou em frente à estátua de seu criador, Tábulas Maradina, e terminou seu monólogo solitário, que ele percebeu que não estava mais sozinho. Ela não esperou que ele a chamasse, ela saiu do esconderijo. Eu disse que não precisava de escolta.
Ains disse em uma leve repreensão: agora? Agora ela me alcança? Estranho que ela nunca apareceu durante minha viagem. Eu me pergunto se Neia a orientou mal para me dar um pouco de privacidade ao longo do caminho? Quando eu a vir novamente, terei que perguntar o que ela disse para convencer Albedo e Chautiar a não me perseguirem. Ele pensou consigo mesmo enquanto repreendia a guardiã. Doeu um pouco, mas Albedo caminhou lentamente para a frente com as mãos submissas na frente dela, e seus olhos ligeiramente abaixados, envergonhada de ser pega dessa forma. Eu sei, meu senhor, eu não vim para escoltá-lo, eu vim porque para você estar sozinho na dor, é doloroso para mim, eu me lembro deles também, ela gesticulou para a estátua em frente à qual ele agora estava. Foi meu criador, e ele me abandonou como fez com você. Muitas vezes me perguntei se fiz algo errado, se fui uma decepção. Se você tivesse ido também, eu certamente teria enlouquecido de desespero. No entanto, você me salvou, e a todos nós, ficando. Então, como você permaneceu, como posso dizer que te amo, se eu o deixar sozinho em troca? Ela perguntou, chegando muito mais perto. Ains olhou para ela em silêncio, repensando suas palavras. Ela nunca tinha falado com ele assim antes. Muito bem. Ele disse. Então eles permaneceram em silêncio amável no salão vazio, até que ela estendeu a mão e pegou a dele. Você está pronto, meu senhor? Ela perguntou hesitante. Ele olhou para ela interrogativamente. Ele esperava que ela pedisse um filho primeiro. Ele esperava que ela tentasse iniciar o sexo enquanto ele ainda podia tê-lo. O que ela pediu não era o que ele esperava. Ela sorriu com pesar, como se lesse sua mente. Quando você estiver pronto também, meu senhor, eu também estarei. Eu posso esperar, e vale a pena esperar por você. Obrigado. Ains respondeu num tom que revelava um pouco de constrangimento. Ela respondeu ao agradecimento com um sorriso esperançoso e segurou o item na frente dele. Ele passou vários minutos no chão em agonia absoluta, enchendo o mausoléu vazio com seus gritos de dor enquanto seu corpo humano era elevado e sua carne era arrancada, seu corpo esticado, seu grande orbe vermelho era restaurado à vista, e seus órgãos desintegrados desapareciam como se fossem pó ao vento. Albedo agarrou-se a ele o mais forte que pôde, sentando-se no chão durante o pesadelo da agonia de seu amado enquanto ele se contorcia em seus braços, até que os gritos cessaram e ela sentiu o toque familiar de ossos em suas mãos. Ele finalmente se levantou e estendeu a mão esquelética para ela. Ela a pegou e ele a ajudou a se levantar. Você é você mesmo de novo, meu senhor? Ela perguntou fracamente. Eu também era eu mesmo antes, mas sim, eu sou. E antes que você pergunte, sim, eu me lembro de tudo. Embora eu possa não sentir na mesma medida que eu sentia, eu me lembro de como era fazer isso. Obrigado, por ficar comigo naqueles minutos finais da minha humanidade. Ele disse gentilmente. Albedo cobriu sua mão esquelética com a dela. Você ficou conosco nos minutos finais, então eu ficarei com você para sempre. Ela disse dando a ele um sorriso amoroso que iluminou o mausoléu escuro. Agora, a menos que eu esteja errado, você gostaria de ver sua filha novamente? Seus olhos não conseguiam mais se arregalar, mas ele ainda assim ficou surpreso com a repentina perspicácia de pensamento desse tipo. Sim, eu gostaria. Então, depois disso, é melhor voltarmos ao trabalho. Como desejar, meu senhor. Albedo disse educadamente, e ela o acompanhou enquanto voltavam para a sala do trono, mas nenhum deles soltou a mão do outro enquanto caminhavam, e Ains refletiu em particular, com aquele limitador ou não, isso era muito bom. Ela sorriu para si mesma, mas não apertou a mão dele, para que isso não o deixasse ansioso e o fizesse retirar o toque. O tempo que ela passou com ele disfarçada tinha sido breve, mas útil. Talvez ele não a visse na sua frente naquelas horas de crepúsculo ao redor do fogo enquanto conversavam. Isso, no entanto, era bom, e ela pensou consigo mesma: algum dia você realmente verá, e quando esse dia chegar, eu lhe contarei sobre o tempo que passei como Percy. Ela então suspendeu esse pensamento por um momento, e então o virou de cabeça para baixo, ou então novamente: talvez eu não seja vista.